aqui, que é a passagem direta de sólido a vapor. Não é? Pronto. Mas isto, enfim, é só para vos dizer o seguinte, para vos dizer que com as mesmas 3 colunas em que eu comecei aqui, que foi o mais intuitivo possível, consigo depois fazer mudança de coordenadas de todos os dados e ter esta visão e eu ter esta. Mas na realidade, isto não são mais do que projeções da superfície de estado da água. Isto é o PVT. Isto é a equação de estado da água numa forma gráfica. Portanto, eu não tenho um PV igual a MRT para a água porque, ou algo semelhante a PV igual a MRT, enfim, mais complicado, não tenho, porque tenho uma série de descontinuidades no espaço. E agora vi, agora já peço aqui, pego aqui na caneta. Uma zona de líquido, isto é uma superfície matemática. Tenho a zona de líquido, sim, a zona de vapor, vapor de água, a zona de mudança de fase, que eu desenhei, que afinal é assim, a zona de mudança de fase, a zona de expansão no congelamento, e tenho esta superfície aqui, que é a superfície de sólido, gelo. Tenho aqui, nesta região aqui, isto é a linha tripla, okay? É este plano aqui, não é um plano matemático, não é um plano inclinado, tem uma ligeira curvatura, e este também não é um plano, não é? Uma superfície plana, tem uma ligeira curvatura, e nós podemos ver por aqui, isto é PT, é PT, é no plano PT, e portanto vê-se aqui uma ligeira curvatura aqui, uma ligeira curvatura. Se eu puser este eixo ali e projetar isto tudo neste plano aqui, o que eu vejo é isto, complicado. Estão a ver que esta linha aqui, esta linha é esta aqui, assim. Este ponto é a projeção desta linha no plano PT, aqui, PT. Estão a ver? Projeto tudo, enfim, vale o que vale, tá bem? Mas é muito bom nós termos este diagrama 3D, aqui, espera só um bocadinho, já falas. É muito bom ter este diagrama mental, ninguém vos vai pedir para desenhar isto, mas para se poder perceber, estes são intuitivos, este não é assim tanto, e este representa exatamente esta projeção. Agora reparem no seguinte, eu já pões a pergunta, eu não sei quem é, porque não consigo ver as carinhas, mas já falas. Cada um destes, antes de eu prosseguir, diz lá, qual é a dúvida? Não sei quem está a falar. A dúvida era só a diferenciação entre gás e vapor no gráfico. Não, está bem. Sim, bem. É o gas. Ele escreveu aqui, escreveram aqui separado, já com uma dupla intenção. Em inglês eles dizem o gas vapor, e depois ele chamou a vapor a isto, que estou muito próximo desta linha, e portanto é muito o vapor da água como nós o conhecemos, que está quase a mudar de fase, certo? E aqui, muito longe desta linha, ele chamou isto gas, que é para dizer que a própria água, muito longe, e não sei quanto, mas já vamos discutir isto um bocadinho melhor, muito longe desta região aqui, a água tem comportamento de gás. Oxigênio, azoto, ar, argon, hélio, hidrogênio, não sei o quê. Segue du igual a CV dt e segue PV igual a MRT. Está bem? Ok, obrigado. Nada. Muito bem. Então agora vamos olhar para este diagrama TV e ver que
esta linha que aqui está, quando projetada para baixo, para o chão, dá esta. Aqui. Se eu agora fizer cortar esta superfície matemática por planos horizontais de pressão, um plano assim, 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 um plano horizontal a uma certa pressão, 2 bar, 3 bar, não sei o quê, quando esta superfície plana interseta esta, define na zona de interseção, isto é muito geometria descritiva, define isto assim, né? A interseção. E quando eu projeto esta interseção de um plano de, sei lá, um bar com esta superfície, mostra-me todos os pontos que estão a um bar. E quando isto é projetado no chão, dá isto. Assim, assim, assim. Portanto, sempre que eu estiver aqui e disser, eu estou a 2 bar, desenho aqui uma linha de 2 bar. Assim, não, agora estou a não sei quanto. Vou desenhando aqui linhas de pressão constante. Isto passa a ser depois um clássico. Ninguém consegue não desenhar isto. Desenhamos, no fundo, estou a avançar aqui para planos superiores ou para planos inferiores. Sem nunca ter que desenhar uma superfície 3D. Trabalho sempre num 2D, T e V, com isolinhas de pressão constante. Está bem? Portanto, isto é a projeção de uma superfície 3D com toda a informação possível num plano 2D, onde eu consigo, mas é preciso só um bocadinho de imaginação e ginástica. Portanto, este é a projeção na vertical, para baixo. O diagrama PV é este aqui, PV. É projetar isto tudo para a frente. Está bem? Onde eu vou intersetar a superfície com planos verticais de temperatura, que são estes aqui. Ops, bolas. São estes assim, assim. Vem até aqui, depois vem até aqui assim. Sim, sim. E este plano aqui, este plano, assim, assim, dá esta interseção assim, aqui, e faz isto. Várias fatias verticais que intersetam e criam estas linhas aqui. E depois estas linhas, quando são projetadas para a frente, dão estas assim. Estão a ver? Isto é tudo a mesma superfície tridimensional, com visões diferentes, consoante o interesse para cada problema. Portanto, é natural, nos primeiros, segundos, terceiros, nos problemas, nós digamos sempre, e desenho a evolução de diagrama TV, desenho a evolução de diagrama PV, nós fazemos isso. Mas também parte muito de vocês, às vezes, começar a perceber, olhar para os problemas, e portanto a gente ajuda, e começam a perceber o que é melhor para representar o processo. Às vezes é o diagrama TV, às vezes é o diagrama PV. Portanto, estes dois diagramas são complementares, porque representam exatamente a mesma superfície, e a escolha vai depender muito dos dados que temos para o problema e do que eu pedir. Sendo que para a primeira parte da matéria é muito normal que os problemas, que as evoluções sejam retratadas nestes diagramas PSTs com V. Porquê? Porque, tratando de sistemas fechados, portanto, êmbolos e coisas assim do género, portanto, a massa que está lá dentro é constante, portanto, o volume está a variar, e, portanto, o volume específico representa muito intuitivamente o que está a acontecer, e é fácil, entre aspas, desenhar os processos termodinâmicos nestes diagramas. No início ele estava aqui, depois passou para aqui, depois veio para aqui, não sei o quê, etc., porque temos pelo menos um V visual, visível. E depois é o P e o T. Portanto, se eu aqui neste desenhar o P, depois desenho as isotérmicas e vejo qual é a temperatura.
isto para sistemas fechados. É muito natural o diagrama PV e o diagrama TV. É óbvio, é o dia a dia. Portanto, é assim que a gente faz aqui e pela investigação fora. Quando depois eu vou para sistemas abertos, a realidade, não é que esta não o seja, mas com os rendimentos, os motores, as turbinas e o que quiser. Onde é que eu tenho aqui o meu cursor? Como é que faz isto automático? Depois vou ter desenhos de diagrama TS da entropia. Isto depois vai ser o terceiro grande diagrama clássico para a segunda parte da matéria, quando era entropia. Depois é só este. É o PV-TV para umas coisas típicas e depois o grande diagrama TS, onde de uma maneira muito simples, agora só, e muito rápida, tenho a água líquida comprimida aqui, tenho duas fases e tenho o vapor aqui sobreaquecido. Está bem? Muito bem. Vamos voltar aqui, já não preciso de mais nada aqui, para já. Muito bem. Agora, eu disse que precisava sempre de duas propriedades para definir o estado da matéria, o estado em que a substância está. E, de facto, se vocês olharem aqui para estas regiões, eu tenho um certo volume, e para este volume, aqui está, com uma certa temperatura, ele está aqui. É vapor. Pronto. Se eu baixar a temperatura para o mesmo volume, provavelmente entra em mudança de fase, e para este volume e esta temperatura não sai dali. Quer dizer, é aquele, não há aqui a possibilidade de ser aqui num outro ponto qualquer, está bem? Por isso, para este volume e para esta temperatura, o ponto é aquele, por exemplo, e este ponto tem uma pressão, terá uma energia interna, terá uma entropia e terá uma entalpia, que são os outros potenciais. Portanto, qualquer ponto aqui terá que ter, e terá seguramente, a energia interna, a entropia e também a entalpia. E, portanto, agora serão outras funções matemáticas, é outra equação de estado. E como é que isto aparece tudo? E onde é que aparece? Muito bem, vamos lá aqui. Tabela das propriedades. No fundo eu tenho pressão, temperatura, o volume específico, ou volume a dividir pela massa, depois tenho energia interna, que é o nosso conhecido, depois vamos ter a entalpia, quinta-feira, eu hoje ainda não, e a entropia depois da Páscoa. Muito bem. Agora, eu não tenho uma equação para isto, mas depois vou-vos dar algumas equações com muitas reservas. Mas não tenho equações para isto. O que eu tenho é equações sim, que vocês podem implementar em MATLAB e não sei o quê, andar sempre a resolver equações e depois, porque são funções não explícitas, são funções implícitas, é preciso estar sempre a resolver as equações. E alguém já fez isso por vocês e apresentou tudo sob uma forma de tabelas. E ou aplicações para as máquinas de calcular. Portanto, intervalo não, que é útil, é importante para estas aulas teóricas e, sobretudo, acima de tudo para as práticas, que tenham estas tabelas, que são no fim do Shapiro, e que eu também já disponibilizei na página da cadeira. Portanto, façam download e para o exame, seguramente sendo presencial, isto vai ser impresso, está bem? As máquinas de calcular com das duas, uma, ou das duas, que é, primeiro, quem tiver as máquinas de calcular, não vai comprar, quem tiver as máquinas de calcular que permita carregar aqueles módulozinhos, que são as tabelas de vapor que eu pus, e eu encontrar outras, de outros fabricantes, disponibiliza a mim os hiperlinks e eu ponho na cadeira, e ponho na página da cadeira, mas devem utilizar com parcimónia, com algumas reservas. Não é a partir do princípio que aquilo está perfeito, sobretudo porque há muitos programazinhos que são feitos por colegas vossos de outras universidades pelo mundo fora, adaptados, mexidos, alguns com erros não,
Assim. E, portanto, é muito bom utilizar aquilo, mas ter a tabela que vos dá uma ginástica mental absolutamente soberba. E depois tiverem os dois, isto e, tabela, e máquina calcular com esse programa, ótimo. Pronto. Mas não precisam disso. Agora, o que precisam nas máquinas calcular é a interpolação linear. Está bem? É para pôr, já deviam ter posto, mas é para pôr entre hoje, amanhã e depois da manhã. Acabou. E já está. Está bem? Não mandem e-mails a perguntar como é que se faz a interpolação linear e como é que se programam as vossas máquinas. Todos os anos, eu digo isto, e todos os anos, alguém faz sempre esta pergunta sacrossanta. Desenrasquem-se. Portanto, e serve para quê? É o que a gente agora vai fazer. E eu adoraria, mas por acaso fui parvo. Devia ter posto isto no iPad, mas paciência. É o que está. Então vamos começar. No Shapiro, como em qualquer outro livro, as primeiras 4 tabelas, páginas de tabelas de vapor de qualquer fluido, vocês começam com água, depois tem propano, tem amónia, tem fluidos refrigerantes. As 4 primeiras estão agrupadas 2 a 2. Estas duas é uma continuação uma da outra, mas estas e estas são formalmente equivalentes. Dou-vos um exemplo de uma só, de um conjunto de 2 páginas. Neste conjunto de 2 páginas, o que eu tenho é uma coluna de temperatura, a começar quase em 0 graus, cá em baixo, da linha tripla, e avanço com passos regulares. Depois tenho uma chamada pressão, depois tenho um volume específico, a energia interna, a entalpia e a entropia. Bem, então, estas primeiras 2 páginas dizem respeito exclusivamente a todos os pontos aqui. Assim. Vou dar um exemplo aqui com uma canetinha. 15 graus. Temperatura 15 graus. Vamos imaginar que 15 graus é isto. Aqui. 15. Bolas. 15 graus. Esta linha aqui, 15 graus. Estão a ver que esta linha de 15 graus, assim, vai até aqui, assim. Tem aqui uma zona que é coplanar com a pressão. Portanto, esta zona de mudança de fase. Qual é a pressão? Aqui, esta, que faz com que a água mude de fase de líquido a vapor. A 15 graus, se a pressão for 0,01705 bar, a água muda de fase, borbulha. Portanto, esta pressão que aqui está vale 0,01705. Mais. Volume específico. Qual é o volume específico deste ponto? É VF vezes 10 ao cubo igual a 1 vezes 10 a menos 1 vezes 1,00009. Isto é uma vírgula, cuidado. Significa que o volume específico é isto a dividir por 10 ao cubo. Cuidado, isto não é um erro, hein? Isto não falta aqui um sinal de menos. Isto é vezes igual a... E, portanto, o volume específico aqui do líquido saturado é 1, vezes 10 levantado a menos 3. E o volume específico aqui é 77. Depois, a energia interna à esquerda é 62,99 e a energia interna à direita de 1 kg de vapor aqui, saturado, é 2.396. A entalpia, que não sabem o que é, à esquerda tem um valor, à direita tem o outro. Esta coluna, que é o HFG, é a diferença entre o lado direito e o lado esquerdo. Isto é útil para outras coisas que vamos dar a partir de quinta-feira também. Útil! É indicativo, é fácil, para não termos que fazer contas. Porque depois estamos sempre a precisar do HFG. E depois tem a entropia, nível de entropia, ainda não se sabe bem o que é, a entropia aqui e a entropia ali. Para que é que precisam das máquinas de calcular com interpolação linear? Como é evidente, isto nós tentamos nos problemas e não só arranjar aqui valores de entrada
possam ser estes, mas nem sempre isto funciona bem. Portanto, posso ter aqui um 15,4. Aqui. Tenho um 15,4 e quero saber qual é a pressão para o qual ele muda de fase. Portanto, 15, isto é suficientemente próximo para ser aproximado a uma equação da reta, mas fazem o que quiserem. 15 está para tanto, 16 está para tanto, 15,4 está para qualquer coisa. E não pensem que isto é só um ponto. Isto é uma série de pontos num problema simples de uma só linha. Portanto, não estão a fazer sempre isto em gráficozinhos e equaçõezinhas e não são regras 3 simples porque não passam na origem. Cuidado. Portanto, ter isto programado com um programazinho, equação da reta, dão este e este, dão este e este, põem aquele valor e tiram aquele. Portanto, isto tem que ser o dia a dia, o vosso. Eu disse isto para esta temperatura, tá bem, aqui, e, portanto, e se fosse calcular a energia interna neste ponto, então, 15 está para, onde é que está? 15 está para 62,99, 16 está para 67,18, assim como 15,4 está para não sei quanto. E se fosse preciso entalpia, e se fosse preciso entropia. Só para este pontinho aqui, tá bem? E o mesmo para o lado direito. Tá bem? Ainda não sei nada aqui do interior, tá bem? Portanto, isto é a necessidade de interpolações lineares. Portanto, não posso perder muito mais tempo com isto, isto é análise numérica e métodos computacionais e o que vocês quiserem. Pronto. Agora, vamos, onde é que isto está? Professor, só para uma pergunta. Força! Ali diz que o volume específico do líquido saturado, por exemplo, a 15 graus, são 1000 metros cúbicos por quilograma. Não. Aquilo é 1,0009 vezes 10 a menos 3. Menos, ok. Espera, calma. Eu acabei de dizer isto. Pois. Isto não é um erro, hein? Quem é que está a falar? Como é que te chamas? É o Alado. Alado. Isto não é um erro, Alado. Não falta aqui um sinal de menos. Isto é, V vezes 10 ao cubo é igual a 1,0009. Portanto, VF é igual a isto e o 10 ao cubo passa para o outro lado e fica a dividir, está bem? Portanto, cuidado com isto, está bem? Pronto, perfeito. Ok, boa. Só acontece aqui com este. Senão teríamos que escrever aqui 0,0010009. E, portanto, para evitar isso, transpõe-se o 1000 aqui para cima e fica vezes 10 ao cubo, está bem? Muito bem. Portanto, ok, então agora vamos prosseguir. Está aqui. Agora, vamos para nada. Portanto, isto aqui não é preciso. Agora, vamos para a região aqui do centro. Aqui a região. E depois já faço a dedução disto no iPad. Também faço a região do centro. Nesta região do centro é isto que aqui está. É onde coexiste simultaneamente aqui neste processo aqui, algures aqui num ponto, algures aqui, existe mudança de fase, portanto existe líquido e vapor. Se aqui, neste ponto, eu estou aqui, em que é tudo líquido, e aqui, estou já aqui, é tudo vapor, algures aqui por este processo, entro numa transição